Sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio de Andrade e este é o Escrita Audiovisual, que é a contrapartida do projeto Um Breve Brasil. O projeto Um Breve Brasil foi selecionado no contexto do edital Retomada Cultural 2, edital que foi oferecido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Independente se você, como roteirista, vai ter uma equipe depois no desenvolvimento e na produção do filme ou da série para a pesquisa, é bom que você, antes de escrever os seus primeiros textos, a sua sinopse, o seu argumento, o seu roteiro, que você faça uma pesquisa. Não importa se o seu filme ele é completamente autobiográfico ou ele é de um período histórico específico, não importa. O roteirista ele tem que fazer uma pesquisa. Então agora a gente vai falar brevemente sobre quais são os aspectos dessa pesquisa e quais são algumas das ferramentas que o roteirista pode usar para escrever o seu roteiro. A pesquisa, ela tem a sua própria fase de preparação para essa pesquisa. E ela depende da quantidade de tempo que você tem, da quantidade de recursos e do conhecimento prévio que você tem em relação ao assunto ou personagem já estabelecido. Então, quanto mais conhecimento prévio você tem para escrever esse primeiro tratamento do seu roteiro, menos você vai precisar de recursos ou de tempo. Por outro lado, se você não tem conhecimento absolutamente nenhum sobre o seu tema, né, ou sobre o seu personagem, ou sobre o universo dessa narrativa, né, você vai ter que aplicar recursos ou usar uma grande quantidade de tempo para fazer essa pesquisa. Né? Então, a partir do momento que você definir esses três aspectos, né, a quantidade de recursos, a quantidade de tempo e o conhecimento prévio que você já tem com relação a ele, você já pode mais ou menos programar o tempo da sua pesquisa. Bom, e essa pesquisa ela pode se dar de várias maneiras, né, antes de você realizar a escritura destes primeiros textos do seu projeto. Né? Ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, pode ser uma pesquisa iconográfica, uma pesquisa musical, uma pesquisa filmográfica, enfim, existem várias fontes para você fazer essa pesquisa e tente se utilizar de todas. Né? Você, como roteirista, você tem que ter, né, um conhecimento prévio relativamente bom das obras que se referenciam naquele tema que você vai fazer, nos filmes que já existem abordando determinado personagem que pode ser similar ou parecido, né, com o seu. Então, é muito importante que você, nessa pesquisa, tenha as bases para estruturar melhor a sua história, ok? Então, se às vezes uma determinada música é importante, você vai lá e faz uma pesquisa musical mais aprofundada. Se você, como no meu caso, para o projeto Um Breve Brasil, está fazendo um filme histórico, é importante você ter uma pesquisa histórica bem fundamentada, uma pesquisa bibliográfica, né, bem feita, para você se sentir confortável para criar esse universo e criar esses personagens. Então é muito importante que você esteja amparado por uma boa pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, essa pesquisa ela é uma ferramenta que veio para te ajudar e não para te atrapalhar no processo. Né? A pesquisa ela poderia ser infinita. Uma coisa que define a pesquisa é que ela vem com perguntas, respostas e mais perguntas. E esse processo se pode dar indefinidamente. Então, o roteirista, quando ele faz essa pesquisa inicial, ele tem que saber onde ele vai parar. Né? Então, e essa resposta de onde ele vai parar a pesquisa para, enfim, começar a fazer o início da sua história, eu diria que é pura intuição. Então, a intuição é quem vai te dizer qual é o melhor momento para você iniciar a sua história. Mas tenha sempre em mente que a pesquisa ela nunca vai ser perfeita. A pesquisa ela nunca vai atender a todas as respostas que você fizer. Sempre vão ter lacunas no seu roteiro, na criação do personagem, na criação daquele universo. A pesquisa ela nunca vai te responder tudo. Então, minha recomendação é, após uma pesquisa que você delimitou através da quantidade de recursos, a quantidade de tempo e o seu conhecimento prévio, você vai estabelecer uma meta para essa pesquisa e ela vai parar em determinado momento quando você definir 3 meses, 1 mês, e você, ao mesmo tempo, se sentir confortável para fazer essa pesquisa. Até porque, durante a escrita do próprio roteiro, ou da sua própria
logline, sinopse, argumentos, os variados outros textos, né, a pesquisa ela sempre vai voltar para te auxiliar. É só na escrita do texto que você realmente vai ter perguntas mais objetivas que vão ser atendidas pela pesquisa. Então, fique com isso em mente, que a pesquisa ela é apenas um primeiro passo, mas ela vai sempre retornar durante o desenvolvimento do seu roteiro. Outra dica fundamental para você que está fazendo seu roteiro, ainda nessa fase de pesquisa, é que se você não estiver atendendo à demanda de um tema específico, ou de um personagem específico que uma produtora, um player te fornece, ou seja, se você está fazendo totalmente independente esse roteiro e você tem liberdade criativa, conecte a sua pesquisa com temas que você já gosta ou que você tem interesse em estudar. Exemplo, para o caso de Um Breve Brasil, que é formado pelos 7 curtas, como eu já falei anteriormente, e é uma antologia de narrativas. A terceira história é sobre uma jovem indígena, né, do norte do Pará. E esse tema ele não foi à toa. Eu sempre soube da minha ascendência indígena pela linha materna e há pouco tempo eu descobri, né, através de um teste genético, eu descobri que eu tenho uma ascendência do povo indígena Wayana Aparai. Então, diante deste conhecimento e na vontade de escrever um texto sobre isso, né, eu fiz com que um dos temas do curta-metragem fosse sobre esse povoado e, logicamente, a pesquisa ela não só serve ao filme, mas ela serve ao interesse pessoal meu. Então, se você tem a liberdade criativa para escolher um tema de pesquisa, personagem, universos, que você já tem essa vontade, que você já se conecte, que você já tem uma vontade de conhecer, estudar e se aprofundar, então eu recomendo fortemente que você faça isso. A partir do momento que você conecta um tema com uma pesquisa que já faz parte da sua essência, acredito que isso só pode contribuir para a construção do roteiro. Bom, falando sobre as ferramentas que o roteirista ele pode utilizar, existem várias, né? Através das bibliotecas, né? Através dos próprios sites de internet. Existem um universo vasto para que você possa fundamentar a sua pesquisa. Uma ferramenta muito importante foi o site da Biblioteca Nacional Memória Digital, onde lá você tem a digitalização de variados documentos, variados jornais, periódicos, que vão desde 1740 até o presente. É isso mesmo que você escutou, de 1740 até o presente. Então, a partir desse site, você tem a fonte direta de pesquisa de uma série de documentos que até anos atrás era simplesmente impossível de você ter acesso. Então, ali você tem jornais do Rio de Janeiro, na época do Brasil Colônia, da Bahia, de todos os estados brasileiros, e ele está dividido também por época. Então, o nome do site é www.memoria.bn.br e ele foi muito útil para criar todas as minhas histórias, já que elas começam desde 1822 e vêm até o presente. Então, foi uma ferramenta extremamente útil. São fontes diretas de pesquisa, jornais, entrevistas, publicações, e elas foram muito úteis. E não podemos esquecer que essas publicações mais antigas, né, elas eram patrocinadas pela elite local, pelos donos dos próprios jornais, o que não é tão diferente, né, como é hoje. Então, existe muito viés quando você for fazer a pesquisa através dessas fontes, né? Assim como o historiador do futuro, quando for pesquisar a história hoje, tudo tem um certo viés, né? Seja histórico, social, econômico. Então, a gente precisa ter essa reflexão antes de acessar esses documentos para fazer essa pesquisa. Então, recomendo muito esse site e ele foi muito importante para o desenvolvimento do projeto Um Breve Brasil. Então, essa foi a primeira aula sobre pesquisa. Eu espero ter colocado, pelo menos em você, a semente de que, independente de que tipo de projeto é muito importante fazer essa pesquisa anterior, né? Antes de você escrever o primeiro tratamento do seu roteiro. E, tendo recursos, é sempre bom se utilizar
de pesquisadores profissionais que vão te ajudar, né? Seja historiadores para projetos que tenham a ver com a história, seja físicos ou astrônomos que tenham a ver com histórias que envolva o espaço, ou uma ficção científica, ou uma viagem no tempo. Enfim, tendo os recursos, é sempre bom você ter esses especialistas. Mas, em todo caso, é fundamental que o roteirista, aquele que é a fonte primordial da ideia inicial e que vai fazer o desenvolvimento do roteiro, ele faça uma pesquisa pregressa, e isso é extremamente relevante para a construção da sua narrativa.